Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das figuras de liderança mais fascinantes da história. Uma mulher que se levantou no meio do mais absoluto caos para construir uma nação. Esta é a nossa análise sobre o perfil de Débora. Para a gente entender a liderança de Débora, primeiro é preciso entender o cenário. A situação em Israel era, para dizer o mínimo, desesperadora. Era uma nação em colapso, sabe? Clamando por um tipo de líder que parecia simplesmente não existir. Essa frase, que vem direto do cântico dela, já pinta um quadro bem sombrio. Imaginem só uma sociedade tão paralisada pelo medo que as vias principais, as artérias do comércio, da comunicação, estavam desertas. As pessoas se escondiam, andavam por atalhos, por caminhos tortuosos. Vamos detalhar um pouco essa crise. O medo era o que dominava tudo. Espiritualmente, a nação tinha se desviado, escolhido novos deuses. E a consequência, como o texto aponta, foi imediata. A guerra bateu na porta. E o mais chocante de tudo era a situação militar. Eles estavam completamente indefesos. Pensa nisso. Nenhum escudo, nenhuma lança para 40 mil homens. Era vulnerabilidade total. E aqui está a questão central, né? Diante de um colapso social, espiritual, militar, de onde viria a solução? Quem teria força não apenas para liderar, mas para literalmente reconstruir do zero? Bom, a resposta veio de uma fonte bem inesperada. Vamos começar pelo nome dela. Débora, em hebraico, significa abelha. E esse simbolismo, nossa, se encaixa perfeitamente no perfil de liderança dela. Pensem numa abelha. Produtividade, organização incansável e aquela ferocidade para proteger a comunidade, a colmeia. Essa metáfora da abelha é a chave para a gente entender quem ela era. Então, como é que essa abelha constrói uma nação? A análise do texto nos mostra 4 pilares fundamentais. Vamos começar com os 2 primeiros, que são a base de toda a influência dela, a sua sabedoria e a sua voz. O primeiro pilar, então, é a sabedoria. E não era uma sabedoria teórica, de livros, era uma sabedoria prática, que trazia ordem para o caos, que oferecia direção onde só existia confusão. E essa imagem ilustra brilhantemente como a liderança dela funcionava. Ela não precisava de palácio, não precisava de trono. O tribunal dela era debaixo de uma palmeira. O local era simples, mas a sabedoria que saía dali era tão poderosa que transformou aquele lugar num centro de governo de orientação para a nação inteira. Essa citação resume tudo, né? Débora prova que a verdadeira autoridade não vem de símbolos externos de poder. Ela vem de uma fonte interna de sabedoria que é capaz de transformar qualquer ambiente ao redor. Vamos para o segundo pilar. Com a sabedoria como base, a ferramenta que ela usou para colocar tudo em prática foi a sua voz. Uma voz que se tornou, de fato, um instrumento de construção nacional. A voz de Débora não era só para dar opinião, entende? Era uma voz que comunicava uma direção divina. Enquanto todo mundo só via o medo e o caos das circunstâncias, ela falava sobre o que Deus dizia. As palavras dela, cheias de fé e autoridade, literalmente abriam caminhos onde antes só existiam barreiras de medo. Com essa base de sabedoria e de voz bem estabelecida, Débora parte para a ação. Os próximos 2 pilares mostram como ela mobilizou a nação e enfrentou a crise de frente, com uma mistura de empoderamento e bravura. O terceiro pilar é algo incrivelmente moderno, revelador. Débora não constrói tomando o lugar dos outros, centralizando o poder. Não. Ela constrói ativando, empoderando as pessoas ao seu redor. Olhem só essa comparação. Ela é fundamental. Quando Baraque, o general do exército, hesita, ela não diz, ok, deixa que eu faço no seu lugar. Ela não o substitui. Em vez disso, ela o ativa. Ela o acompanha, inspira e o desperta para o destino que ele tinha que cumprir. É a grande diferença entre um chefe e um verdadeiro líder construtor. E aqui está o ponto crucial. A maior demonstração de poder na liderança de Débora não foi tomar a frente, mas sim despertar a coragem e o propósito em outra pessoa. Ela entendia que uma nação se constrói quando todo mundo ocupa seu devido lugar. E, finalmente, o 4º pilar, a força que amarra todos os outros. A coragem. Porque, vamos combinar, sabedoria, a voz e o desejo de empoderar não significam nada sem a coragem de agir. A coragem de Débora não era só ausência de medo, era uma coragem profética. Ela não estava só torcendo pelo melhor, ela já via a vitória antes mesmo do exército marchar. Ela se posicionou,
confrontou o inimigo e entendeu um princípio vital. Às vezes, a coragem de uma única pessoa é o catalisador que muda a história inteira. Depois da vitória, a história de Débora não acaba. Ela deixa um legado na forma de um cântico. Mas não se enganem, isso é muito mais do que uma canção de celebração. É um documento estratégico, um verdadeiro manifesto espiritual. O Cântico de Débora é uma das poesias mais antigas da Bíblia. E nele a gente encontra os princípios que levaram à vitória e também o projeto para manter a nação forte. É ali que ela registra a história, interpreta os movimentos de Deus e estabelece um padrão para o futuro. E uma das funções mais poderosas desse cântico foi a de prestação de contas. Débora o usa como um registro público, permanente. Ela celebra a coragem, mas também, de forma muito direta, ela expõe a omissão, a complacência. E essa tabela deixa isso bem claro. O cântico dá nome às tribos. Celebra aquelas como Issacar e Ruben, que se ofereceram voluntariamente para a batalha. Mas também questiona Gileade, Dan, Asser, que por conveniência ou indiferença ficaram para trás cuidando dos seus negócios, nas suas zonas de conforto. É um chamado atemporal à responsabilidade. Essa frase captura perfeitamente a atenção do cântico. A dor da omissão é real. Ela tem consequências. No entanto, a mensagem final é de esperança, mostrando que a coragem de um pequeno grupo, de alguns poucos indivíduos que decidem se posicionar, é suficiente para reescrever o futuro de uma nação inteira. Então, qual é o eco final da liderança de Débora? O legado dela não está só numa batalha vencida, mas no modelo de como construir algo duradouro a partir das cinzas. Um modelo que, convenhamos, continua relevante até hoje. E ela termina seu manifesto com essa imagem poderosíssima. Não é sobre poder militar ou político. É sobre um alinhamento de propósito que resulta num brilho que é inevitável, forte, constante, como o sol. É a imagem final de uma nação reconstruída e talvez a pergunta final para todos nós sobre qual legado estamos de fato construindo.